Olá, gente! Estamos continuando mais uma série de exercícios sobre segunda lei de Newton. Leis de Newton em geral, não é só a segunda não, primeira, segunda, terceira. E agora, exercício 16, um exercício da FUVEST. Vamos lá. Segunda fase, exercício discursivo, né? Um tubo de vidro de massa M igual a 30 gramas está sobre uma balança. Tem a figura, né? Na parte inferior do vidro está um ímã cilíndrico de massa M1 igual a 90 gramas. Está aqui ó, o ímã, 90 gramas. Dois outros pequenos ímãs de massas M2 igual a M3 igual a 30 gramas são colocados no tubo e ficam suspensos devido a forças magnéticas e aos seus pesos. Ó, são esses aqui, né? Então eles se atraem, se repelem, sei lá, né? E eles ficam nessa posição. Adote a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Item A. Qual a direção e o módulo em newtons da resultante das forças magnéticas que agem no ímã 2? O ímã 2 é esse aqui. Então, quais são as resultantes, né, das forças magnéticas que agem sobre o ímã? A gente sabe que no ímã, né, polos de mesmo nome se repelem, polos de nomes contrários se atraem. Isso é só uma lembrança, né? Então, polo norte repele polo norte, polo sul repele polo sul, e polo norte e polo sul se atraem. Aqui isso não vai fazer muita diferença não. E qual a indicação da balança em gramas? Quanto a balança está marcando aqui, conhecida essas massas todas, né? A do tubo de vidro, a do ímã M1, do ímã M2 e do ímã M3. Vamos lá então. Interessante esse exercício, ele foge um pouco daquilo que a gente está acostumado, né? O que é legal, para forçar a gente a pensar um pouco diferente. Eu repeti o desenho aqui para que a gente possa se orientar, tá bom? Veja, no item A, todos os ímãs estão em equilíbrio, isso é dado, eles estão em repouso. Se eles estão em repouso, a conclusão é que a força resultante em cada um deles tem que ser nula. Esse é o princípio da inércia, a primeira lei de Newton. Quer dizer, se um corpo está em repouso, ele está livre de forças, a força resultante é zero. Então eu sei isso já, quer dizer, cada um dos ímãs está livre da ação de forças, ou a força resultante é zero. Né? No caso do ímã 2, que é o que interessa, que ele pede no item A, né? A massa dele é 30 gramas, o que corresponde a 0,03 quilogramas. Eu divido por 1000 para passar gramas para quilogramas, né? E, portanto, eu posso calcular o seu peso, que é M vezes G. O G é dado como 10 e, portanto, o peso do ímã 2 é 0,3 newtons. Agora, vejam, vamos isolar aqui o ímã M2. Ele tem um peso para baixo, que eu sei quanto vale. E se ele está em equilíbrio, as tais forças magnéticas, quer dizer, atração e repulsão entre eles, só pode ser para cima, né? A força magnética só pode ser para cima, senão não vai ficar em equilíbrio. Agora, essa força magnética também é a resultante delas, porque eu tenho outros dois ímãs aí, né? Tem atração, repulsão, eu não sei quem atrai e quem repele, porque eu não sei dos polos quais são. E nem sei também que ímã é mais forte que qual, se o M1. O M1 é maior, isso não quer dizer que é mais forte, né? Do ponto de vista magnético, tá? Se tem um campo magnético mais forte. O M3 está mais perto, mas eu não sei se é um ímã mais forte ou mais fraco. E eu não sei quem atrai e quem repele. O que eu sei é que a força magnética só pode ser para cima. A resultante magnética só pode ser para cima, porque senão o ímã M2 não estaria em repouso. Fim de papo. Então, se a força magnética é para cima, o peso é para baixo e ele está em equilíbrio, a intensidade da força magnética tem que ser igual à intensidade do peso. Como o peso é 0,3, a força magnética é 0,3 e acabou. Ela é vertical para cima e a intensidade dela é 0,3 newtons. E está respondido o item A. Muito bem, o item B. Ele pergunta quanto a balança marca. Bom, a balança tem aí toda essa massa, né? M1, M2, M3 e mais a massa do vidro. Isso dá uma massa total, 90 mais 30 mais 30 mais 30, que dá 180 gramas. Então a balança vai marcar 180 gramas, não importa se é ímã, se eles se atraem, se repelem, ela vai marcar a massa que está sobre ela. Então, o que ela vai marcar é 180 gramas. Legalzinho esse exercício, porque é diferente do resto, né? Pode confundir um pouco essa coisa de força magnética e tal, mas tá aí.
Este 17º caiu na Federal do Rio de Janeiro. O operário usa uma empilhadeira de massa total igual a 1 tonelada para levantar verticalmente uma caixa de massa igual a meia tonelada com uma aceleração inicial de meio metro por segundo que se mantém constante durante um certo intervalo de tempo. Use G igual a 10 metros por segundo e calcule nesse curto intervalo de tempo, vamos ver, item A, a força que a empilhadeira exerce sobre a caixa e depois a força que o chão exerce sobre a empilhadeira. Bom, vamos lá. Legal esse exercício, está aqui empilhadeira, né? Carregando uma certa massa de meia tonelada. É aqui sei lá, algum serviço de bruxa, de feiticeira aqui, né? Vamos ver, não importa muito o que seja, né? Muito bem, então a massa dessa coisa que ela carrega, espero que não nos faça mal, 500 quilogramas, porque ele diz que é meia tonelada, né? Com aceleração de meio metro por segundo ao quadrado e o G é 10. Portanto, o peso dessa coisa aqui é 5.000 newtons, porque é 500 quilogramas vezes 10. Muito bem. Qual seria a força resultante nessa coisa aqui? O peso P para baixo, a normal para cima, como a empilhadeira a carrega para cima, então a normal está ganhando, não é? A força resultante teria N menos P, já que o movimento é para cima, acelerado para cima. N menos P, a normal ganha do peso. Então, N menos P, como força resultante, seria M vezes A, que é o que nos diz a segunda lei de Newton, não é? Força resultante igual a M vezes A. N menos P igual a M vezes A. Então, N menos 5.000, já que o peso é 5.000, igual a 500 vezes meio, 500 vezes meio dá 250. Portanto, passando os 5.000 para lá, 5.000 mais 250, N igual a 5.250, que seria a resposta ao item A, a força que a empilhadeira exerce sobre a caixa, que é a tal da normal, seria 5.250. Bom, o item B pergunta a força que o chão exerce sobre a empilhadeira, né? Que o chão exerce sobre a empilhadeira. A massa na empilhadeira é 1 tonelada e, portanto, 1.000 quilogramas. Então, o peso da empilhadeira é 10.000 newtons, M vezes G. Agora, nós temos aqui peso da empilhadeira, que é esse valor aqui, e essa normal aqui para cima, que é a reação a essa coisa, acontece porque essa coisa empurrou o chão da empilhadeira para baixo, tá certo? Então, se nós pensarmos na empilhadeira, nós temos esse peso da empilhadeira e essa normal para baixo, tá? Que nós calculamos aqui, 5.250. E nós temos uma normal linha, que é a reação do chão. É essa aqui que se pede, a força que o chão exerce sobre a empilhadeira. É esse N'. Como a empilhadeira nem sobe nem desce, essa N' vai ser N mais peso da empilhadeira, porque ela está em equilíbrio, ela não sobe nem desce, ela não tem movimento na vertical, e portanto N' igual a N mais PE, seria 5.250 mais 10.000, isso resulta em 15.250, que é a reação do chão sobre a empilhadeira. Seria essa a resposta, então. E um último exercício dessa série, mas tem muitas outras, como eu sempre digo, caiu na VUNESP, que é o vestibular da Unesp. Uma carga de 10 a terceira quilogramas é abaixada para o porão de um navio atracado. Então, imagina um navio atracado, tem uma porta que abre para o porão, né? E algo, né? Um guindaste, sei lá, está baixando essa carga para o porão. A velocidade de descida da carga em função do tempo está representada no gráfico da figura. Vamos dar uma olhada nesse gráfico antes de continuar. Veja aqui, ó, a velocidade da carga aumenta na descida, tá? Aumenta. A carga desce de modo acelerado, né? A velocidade vai de 0 até 3 metros por segundo. Depois, ela desce de modo uniforme com velocidade 3. Depois ela freia, ainda bem que freia, né? Tá certo? Freia até parar. Para e encosta no fundo do porão. Tudo isso leva 14 segundos, tá bom? Então é isso que a gente lê aqui do gráfico. Aí ele pede, esboce um gráfico da aceleração A em função do tempo T para este movimento. Depois, item B, considerando G igual a 10 metros por segundo, ao quadrado, determine os módulos das forças T1, T2 e T3 no cabo que sustenta a carga entre 0 e 6 segundos, depois entre 6 e 12, depois entre 12 e 14, respectivamente. Vamos lá, vamos enfrentar
essa fera. Bom, eu repeti aqui o gráfico da velocidade. Esse trecho aqui é um move, porque é o gráfico da velocidade em função do tempo, representado por uma reta. Tá bom? E a velocidade vai aumentando de 0 até 3 metros por segundo. Se é um move, tem uma aceleração constante. Esse trecho é um MU e, portanto, aceleração 0. E aqui volta a ser um move. E eu sei que é um move porque o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta. E aqui é um movimento retardado. A aceleração vai ser negativa aqui. Vamos lá, então, construir o gráfico da aceleração em função do tempo, que é o que pede o item A. Bom, nesse primeiro trecho, como é que eu encontro a aceleração? Como é que eu encontro a aceleração? A aceleração, ela pode ser dada pela tangente desse ângulo, não é? É uma das propriedades dos gráficos de velocidade em função do tempo. Mas basta lembrar também que a aceleração é ΔV sobre ΔT. De quanto variou a velocidade nesse tempo? Variou em 3. Foi de 0 para 3. O ΔV foi 3. Em quanto tempo? Em 6 segundos. Então, ΔV sobre ΔT dá 3 sobre 6, que é meio. A aceleração é meio. Estou fazendo aqui meio de cabeça, né, com vocês. Aceleração é ΔV sobre ΔT, dá 3 sobre 6, meio. Esse trecho aqui é 0, aceleração porque é movimento uniforme. Aqui também, nesse outro trecho, eu vou ter uma certa aceleração, não é? Vamos fazer o cálculo. Olha, a velocidade foi de 3 para 0 em 2 segundos. A velocidade final foi 0, a inicial 3. O ΔV, a variação da velocidade, foi menos 3 sobre 2, né? Sobre 2 segundos. Menos 3 sobre 2 vai dar 1,5, menos 1,5. Por isso que a aceleração aqui é menos 1,5. Eu fiz aqui, assim como eu disse, veio de cabeça com vocês, né? Muito bem, mas o item B pede o quê? Esse é o item A, né? O item A. Mas o item B pede qual é a tração em cada momento, em cada um desses momentos, né? Em cada um desses momentos você tem uma tração, uma aceleração diferente. É isso que vai resultar numa tração diferente. Quando ele desce, num primeiro momento é acelerado, então o peso ganha da tração. Num outro momento, ninguém ganha de ninguém, porque o movimento é uniforme, então a tração vai ser igual ao peso. Nesse último momento, quem está freando, a tração ganha do peso para que ele freie, tá certo? Então vamos ver. Primeiro momento, não é? Isso aqui é para responder o item B. A massa sendo 10 à quarta, que é 10, 10 à terceira, a massa 10 à quarta e o G 10, o peso vai ser a massa vezes G, 10, 10 à quarta. Vamos ver, no primeiro caso, quando ele desce acelerado, que é esse caso, o peso ganha da tração. Então a resultante seria P menos T. P menos T. Olha lá, P menos T. Nesse primeiro caso, a tração chama T1. P menos T1 igual a MA. Então, peso, que é 10, 10 à quarta, menos T1, igual a massa, que é 10 à quarta, vezes aceleração, que é meio, né? Porque ela é meio nesse primeiro caso. Então, eu vou ter que T1 vai ser 10, 10 à quarta, menos meio 10 à quarta, que vai dar 9,5 10 à quarta. No segundo caso, elas vão ser iguais, porque o movimento vai ser uniforme, a aceleração 0. Então, eu sei que o T2 é igual ao peso, 10, 10 à quarta. No terceiro caso, a tração vai ganhar do peso, porque ele desce freando, desce retardado. Então, a força resultante é T menos P, T3 menos P, que é igual a MA. Então, T3 menos 10, 10 à quarta, igual a MA, que é 1,5, 10 à quarta. Eu vou ter, então, passando isso para lá, que isso vai somar aqui, vai dar que T3 é 11,5, 10 à quarta newtons. Vejo que no primeiro caso, em que ele desce acelerando, o peso ganha da tração, por isso que a tração é menor que o peso. No segundo caso, em que ele desce em movimento uniforme, a tração é igual ao peso. No terceiro caso, em que ele tem que frear, a tração tem que ser maior que o peso, certo? Então são essas as respostas.